Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, nós há um certo tempo temos escutado nas leituras de semana, ou seja, nas leituras feriais, alguns trechos dos livros que dentro do nosso cânon bíblico são chamados sapienciais. Na Bíblia nós temos 7 livros na Bíblia Católica, são eles, os livros sapienciais: Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. No caso, hoje nós escutamos uma parte do livro de Jó, uma das partes mais importantes desse livro. Existe um provérbio que quando a gente vê uma pessoa muito assim impaciente diante dos problemas, nós dizemos para a pessoa: olha, você tem a paciência de Jó. Não é assim que o pessoal diz? Porém, se usa esse provérbio, essa parte, a paciência de Jó, porque isso está presente lá na carta de Tiago, capítulo 5, no Novo Testamento, portanto. Mas não é no fundo paciente Jó. Se nós prestarmos atenção na primeira leitura, Jó, no caso, maldiz o dia do seu nascimento. Jó questiona, às vezes se fala que uma pessoa tem a paciência de Jó, porque é uma pessoa passiva, uma pessoa abnegada, não é esse sentido bíblico. Até o termo lá em Tiago, capítulo 5, que as nossas Bíblias geralmente traduzem como paciência, no original em grego seria mais assim, no sentido de perseverança. Inclusive o termo grego aparece em Apocalipse capítulo 1. Então Jó é um homem mais do que paciente, é um homem perseverante. É um homem que luta. Luta com quem? Luta com Deus. Luta com os 3 amigos que se aproximarão dele daqui a pouco, para dizer a Jó: olha Jó, você sofre porque você pecou. Você perdeu a sua família e seus bens porque seus antepassados pecaram. Porque ao justo nada de mal acontece. Deus premia os justos e castiga os maus. Essa era a concepção que havia na religião judaica e em muitos textos da Bíblia. Porém, os escritos sapienciais, partindo da realidade, vêm para questionar realmente muitas coisas que se dizia. Jó é isso, Jó é alguém que questiona. E hoje ele maldiz o dia que ele nasceu, porque é um homem que sofre, perdeu a família, perdeu os bens. Para uma concepção baseada na chamada teologia da retribuição. O que é a teologia da retribuição? É aquele tipo de discurso que diz assim: olha, você vem à igreja, tudo irá bem. Você contribui com o dízimo, você será próspero e rico. Você é fiel ao Senhor, tudo de bom acontecerá na sua vida. Ora, esse discurso é mentiroso. Não se coaduna com a realidade da nossa existência. Nós podemos ser pessoas honestas, pessoas que participam da missa, pessoas que agem de maneira ética. No entanto, a depender do momento da vida, o sofrimento bater as portas da nossa casa. Por isso, amados irmãos, geralmente as seitas não mencionam o livro de Jó. Se nós ligarmos as nossas televisões e escutarmos os discursos religiosos que se dizem em nome da palavra de Deus, sempre é assim. Ninguém mais fala de cruz, ninguém mais fala de sofrimento, ninguém mais fala de perda. E se nós não falarmos sobre isso, essas realidades um dia baterão as portas da nossa casa. O que nós faremos? Nós nos revoltaremos contra o Senhor? Eu conheço uma pessoa que ela sempre não pertence ao nosso credo católico, mas uma pessoa que desde pequena na sua religião foi ensinada a isso, a fazer as coisas para Deus para receber bênção em troca. Hoje ela está numa cama, está sofrendo. Quem a visita, ela maldiz Deus dia e noite sem cessar. Esse tipo de discurso baseado na retribuição e no interesse produz isso, produz revolta e não ressignificação do sofrimento à luz do mistério do Senhor. Então o fato de nós estarmos na igreja tem que ser bem claro. Nós não estamos na igreja para fazer negócio com o Senhor. Nós não estamos na igreja no sentido de representar que nenhum mal vai abater sobre nós. Nós estamos na igreja para ser fiel a Deus em todos os momentos da nossa vida. O fato de nós estarmos aqui não é garantia que seremos melhores do que os outros que estão lá fora.
Porque nós devemos aprender a amar a Deus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e isso vai abater sobre a nossa vida. Então o livro de Jó, quando nós lemos esse livro, ele vai se voltar contra esses três amigos que querem defender a fé a todo custo, quer defender Deus a todo custo. Sabe o que o livro de Jó nos ensina? Que um discurso que quer defender Deus, mas que não tem misericórdia e não se compadece da humanidade, é um discurso religioso idolátrico, é um discurso religioso mentiroso. A verdadeira pregação da palavra de Deus é aquela que não desconsidera a realidade humana para salvar Deus. E olha, quando você pegar o livro de Jó, dá uma olhadinha lá no capítulo 42, Deus não vai falar com os amigos, ditos amigos de Jó, que são amigos da onça.